Você acha que só um pouquinho de açúcar naquele cafezinho de todo dia não faz mal? É inofensivo? Bom, vamos pensar então, gente. 5 gramas de açúcar branco, que é esse sachêzinho aqui, equivale mais ou menos a 1 colher de sopa ou 2 de sobremesa. Se você tomar 3 cafezinhos todos os dias, que normalmente é o que a gente toma, no final de um mês vai dar 450 gramas de açúcar sendo consumido por uma só pessoa. Gente, isso é quase meio quilo de açúcar. E será que isso realmente não faz mal à saúde? Vamos pensar sobre isso no programa de hoje, então vem comigo, porque o nosso programa está no ar. Drogarias Elo Mais, sempre perto de você. Drogarias Elo Mais. Bom, e para nos ajudar aí a fazermos melhores escolhas, nós vamos contar aqui com a presença da doutora Nina Amarante, que já é sócia do nosso programa, né, Nina? É um prazer estar aqui. Bom, eu já deixei todo mundo apavorado na abertura do programa, falando do sachêzinho, né, da quantidade de açúcar. Realmente, né, Nina? A quantidade de açúcar que as pessoas têm ingerido nos últimos anos, os estudos mostram que triplicaram a quantidade de açúcar. Não é só nas receitas, no dia a dia que a gente usa, né? Mas até para conservar os alimentos. Uma carne, por exemplo, que você compra lá embalada, os embutidos, tudo isso leva açúcar, né? E as pessoas estão cada vez mais consumindo açúcar. E açúcar é um perigo na nossa vida, porque quanto mais açúcar nada mais é do que a glicose, né? Ela vai para o nosso organismo e quanto mais glicose a gente consome, mais insulina a gente produz. É um ciclo vicioso, né? Então é bem preocupante esse consumo de açúcar que está aumentando cada vez mais. Existem vários tipos de açúcares, né? Então vamos começar falando do branco? Isso. O açúcar branco, quanto mais escuro, melhor, porque o branco ele não vai ter nutrientes nenhum, né? O escuro vai preservar, né, as vitaminas e os minerais. Então, hoje a gente tem uma variedade no mercado muito grande de açúcares, né? O açúcar mascavo, por exemplo, as pessoas perguntam muito, qual a diferença do mascavo para o demerara? Né, que o mascavo ele tem mais nutrientes, então o açúcar já não é bom. Então, se você conseguir comer um açúcar que vai preservar os valores nutricionais dele, vai ser melhor para a pessoa. Então, entre o demerara e o mascavo é o melhor, né? A gente tem o açúcar de coco. O açúcar de coco é um açúcar também, mas ele tem um menor índice glicêmico. Então, para pessoas que têm diabetes, pessoas que têm algumas doenças, comorbidades, algumas doenças assim, então ela pode consumir o açúcar de coco e não vai ter problema nenhum. E o açúcar branco a gente tem o cristal, a gente tem o refinado, todos esses que, como eu falei, quanto mais claro vai ser pior. Então, assim, para o organismo, os efeitos, né, no organismo quando consome o açúcar branco, o mascavo e o demerara, o efeito da insulina seria o mesmo? Seria o mesmo, né? Porque, como eu falei, é um ciclo vicioso. Quanto mais açúcar você consome, né, mais glicose, e você vai estar produzindo mais insulina. E aí você vai cada vez mais produzindo. E aí o açúcar de coco, por ser um açúcar mais saudável, é indicado para as crianças também? Com certeza, né? Na verdade, crianças a gente não deveria ensinar ela a consumir açúcar nenhum, né? Até os 2 anos de idade, para que ela aprenda a não gostar do doce, o ideal é não adoçar nenhum tipo de alimento, né? Ah, mas como é que eu vou adoçar? Ela não sabe a diferença de azedo, de salgado e doce. Então, você deve não incentivar, né, o doce. Então, você que tiver que usar algum açúcar, porque o adoçante também é contraindicado, você vai usar, então, um mascavo ou o de coco, que vai preservar ainda mais os valores nutricionais e o índice glicêmico é menor. Em relação ao mel? Então, o mel também é um açúcar extraído da cana-de-açúcar, açúcar natural, mas é um açúcar. Para crianças menores de 1 ano é contraindicado totalmente. Por quê? Porque ele pode ter uma bactéria que chama Clostridium botulino, que vai causar o botulinismo, que a criança não tem ainda imunidade, não vai conseguir absorver e vai adquirir essa doença. Bom, e aí, Nina, muita gente tem preferido, né, fazer a opção pelo adoçante, mas será que a escolha do adoçante tem sido a melhor escolha aí? Porque tem isso também, né? Tem os adoçantes artificiais e os naturais. Exatamente. Hoje a gente tem os adoçantes naturais e artificiais. Antigamente as pessoas nem conheciam os naturais, então só costumavam usar os artificiais. Então hoje esse mercado tem crescido e as pessoas têm aberto os olhos para outro mundo, né? Os artificiais são os piores, né? Por quê? Porque eles são produzidos em laboratórios, né? E os naturais são extraídos de plantas, de frutas, que no processo de fermentação resulta nos adoçantes naturais. E hoje a gente tem adoçantes que têm o mesmo sabor do açúcar, né? Então, assim, não dá para sentir o sabor amargo que muita gente, não vou comer tal coisa por causa do adoçante, mas hoje em dia a gente tem adoçantes que o poder adoçante, o poder de açúcar dele é igual.
E assim, já tem estudos que comprovam o efeito que o adoçante artificial, por exemplo, pode fazer no nosso organismo? Com certeza. Nos Estados Unidos, o ciclamato de sódio foi proibido, porque ele está associado ao câncer, né? E as doenças, todas elas. Então, por ser produzido em laboratório, eles sim estão associados a doenças e é contraindicado usar os adoçantes artificiais. A gente tem a sucralina, a gente tem o ciclamato de sódio, a gente tem o aspartame. Para grávidas, né, adoçante com fenilalanina é contraindicado, por causa que vai causar na criança a fenilcetonúria. Então, elas têm que ficar de olho aí que não podem consumir os adoçantes artificiais. E em relação às papilas gustativas também, que eu acho que é um ponto positivo da gente tocar, por mais que o adoçante seja natural, quanto mais adoçante a pessoa acaba colocando, ela vai se viciando também naquele paladar cada vez mais doce. Com certeza, né? É só fazer um teste, né? Você consome alguma coisa com 2 colheres de açúcar. Depois de 7 dias, você consome só 1 colher de açúcar. E você vai aprendendo com o sabor doce a tirar aquele vício, né, do açúcar e vai sentir bem melhor. E esse vício pode acontecer com o adoçante também, mesmo que seja natural? Com certeza. Açúcar é viciante, né? Até os estudos estão mostrando que é até mais do que droga e álcool, né? Então, se você costumar se alimentar dos alimentos com menos açúcar, você vai sentir a diferença com certeza. E aí a gente falou, né, dos adoçantes artificiais, então tem o aspartame e tem outro também, a sucralose. Tem a sucralose também, que ela tem um sabor mais doce, as pessoas preferem, mas ela também é um artificial, então deve ser evitado. E vamos dar aí a luz no fim do túnel, gente, os adoçantes naturais, eles existem. Exatamente, os adoçantes naturais existem, né? Hoje, como eu disse, no mercado a gente tem uma variedade muito grande. As pessoas costumam falar que é caro, que o acesso é difícil, mas é um custo-benefício, né? A gente tem que pensar lá na frente, nas doenças que a gente vai adquirir comendo açúcar ou adoçante artificial, né? Então, hoje a gente tem o mais usado hoje, né? É o stevia, o xilitol ou eritritol. A gente tem esse aqui que é o adoçante de forno e fogão também, que é muito usado para bolo, pães, né, que as confeitarias usam, mas ele também vai ter ali uma mistura de adoçante artificial, né? O xilitol, o eritritol, o stevia pode ser usado sim no forno e fogão e são adoçantes naturais, né? A stevia, ela vai ter um sabor residual, um sabor amargo, né? Mas pode ser consumido também porque é um adoçante natural. O xilitol e o eritritol, existe muito essa dúvida de qual dos dois consumir. O poder adoçante deles é basicamente igual, só que o eritritol tem menos calorias. Se formos pensar em calorias, o eritritol tem menos calorias do que o xilitol. E o adoçante, o xilitol, ele vai causar mais flatulências, ele vai dar gases na pessoa, vai dar um desconforto intestinal, então muitas pessoas não gostam de usar o xilitol devido a esse motivo. O adoçante, mesmo sendo natural, ele pode atrapalhar na perda de peso? Com certeza, né? Como eu disse, quanto mais açúcar a gente consome, mais a gente vai produzir insulina e vai dificultar a perda de peso. Então, o ideal é consumir tudo sem açúcar. Mas se nós gostamos de um doce, né? As mulheres na TPM, né? Sempre gostam de um chocolate, de alguma coisa. Então, procurar consumir menos, mas que seja um adoçante natural. As quantidades são individuais, lógico, sempre busca um nutricionista, não, né, tente fazer nada sozinho, a gente está dando dicas apenas, mas a gente sempre fala, procure um profissional. Mas só para a gente dar um exemplo, teria uma quantidade diária de eritritol, por exemplo, ou xilitol? Então, depende do que a pessoa está se alimentando, né? Se ela for no café da manhã, talvez, num café que não precisa de açúcar, né? Um pão, que hoje também a gente tem várias receitas que não precisa de açúcar, um ovo, não precisa. Mas na hora do almoço, né, ela vai se alimentar de vegetais, de legumes basicamente. Então, assim, depende do que ela vai consumir, né? O ideal, se você for realmente precisar de usar num doce para satisfazer, né, a saciedade, a vontade, alguma coisa assim, aí você consome, então, 1 a 2 colheres no máximo por dia. Um bolinho aí pro café da tarde? Um bolinho pro café da tarde, mas a gente tem hoje receitas também que não precisa, né? Pode usar uma fruta, pode usar uma banana, uma uva passa, uma tâmara, alguma coisa que substitua o açúcar, né? A gente tem aí hoje na internet acesso a tantas receitas, mas se eu tiver que usar para fazer alguma coisa que tem que colocar um poder doce, alguma coisa, então que eu use um adoçante natural, xilitol ou eritritol, que vai dar o sabor doce e vai satisfazer a sua vontade. Bom, gente, fica aí então as dicas da nossa Nutri, né? Tem várias opções aí, a escolha fica na sua mão. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.